Olá pessoal, eu sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade e estamos agora na continuação da aula 3. Já vamos para a quarta aula da aula 3. Como eu já tinha dito previamente que o texto era muito longo, fugiu do padrão da faculdade, que geralmente é em torno de 15, 16 páginas de estudo, que daria 2 vídeos tranquilamente. Mas nesse caso, como foi 20 e poucas páginas, enfim, e aí rendeu boas aulas. Mas acredito que assim é melhor, as aulas serão mais proveitosas e também, digamos que vai ser menos cansativa. Porque eu também, o que eu faço? Eu aproveito nas pausas, dou uma descansada também um pouco, enfim, descanso a mente e aí depois retomo os estudos, que a ideia aqui é os estudos para me formar psicanalista. E claro que agora a disciplina é a psicopatologia, que geralmente a universidade ela divide em 6 aulas e estamos na aula 3. A aula 3 ela vai ser dividida provavelmente em 4 partes. Então essa é a nossa quarta parte da aula. Certo, pessoal? Então sejam bem-vindos aos nossos estudos, que possam aproveitar bem o conhecimento, absorver bem o conteúdo. Qualquer coisa, deixe nos comentários aqui embaixo as dúvidas ou alguma coisa que não concordaram, enfim, alguma coisa que eu disse. Porque, lembrando, aqui é uma aula, mas também é um estudo. Eu não leio o texto antes, eu leio o texto junto com vocês aqui. Então, o momento que eu estou gravando o vídeo é o que eu estou lendo pela primeira vez. Claro que depois eu reassisto, porque eu faço isso justamente para reassistir e reestudar. Então, só que o Newton é agradável, em vez de ficar guardando para mim, estou colocando no YouTube para vocês também adquirirem conhecimento, verem um outro modo de olhar. Então, sem mais delongas, se passaram aí uns 2 minutos, os 30 segundos da retenção do YouTube. Enfim, mas o objetivo aqui maior é trazer o conhecimento mesmo. E aí vamos entrar no tema 3, que é a linguagem. Então, o que seria a linguagem? Lembrando que é toda a questão que a gente começou quando o paciente chega. A aula 3 é quando o paciente chega. Como é que a gente percebe o paciente num todo? Toda a parte atitude, a parte consciência, enfim. Então tem várias questões aí que a gente vê. E agora também a questão da linguagem. Como é que é a linguagem do paciente? Então vamos ver o que o texto nos traz aqui. A linguagem é a principal forma de expressar um pensamento. Então, é aquilo, tu está pensando, então a linguagem ele expressa o que tu pensa. Imagina se a gente não tivesse a linguagem. Poderia pensar 1000 coisas e ficar na mente. Formada principalmente de signos fonéticos e gráficos que mediam o pensamento e o mundo externo. Então isso aí está bem claro, né, pessoal? Tem como objetivos, conforme Chenio Júnior, não sei a pronúncia, mas vamos chamar de Júnior, a comunicação social, a expressão de vivências internas, a organização da experiência sensorial e dos processos mentais, a tradução dos estímulos externos, indicação e descrição das coisas, transmissão de conhecimentos e regulação da conduta. Então, para tudo isso, os objetivos da linguagem. Então, a comunicação social, conversar entre as pessoas, interagir socialmente, expressar suas vivências tanto internas como externas, como também a organização da experiência sensorial, descrever o que sentiu, enfim, os processos mentais, a tradução dos estímulos externos, conseguir expressar o que está sentindo, ou o toque, ou queimei a mão, por exemplo, indicação e descrição das coisas, poder descrever aqueles objetos, enfim, transmissão de conhecimentos, que é o que... Não vou dizer que eu estou fazendo, na verdade a faculdade está fazendo aqui através da escrita, como vocês estão vendo, e aí eu estou transmitindo na questão oral. Mas vocês estão tendo a oportunidade de ouvir e também ler o texto. Então tem as duas questões aí da linguagem. E regulação de conduta, por exemplo, as leis. Linguagem e pensamento são instâncias diferentes, apesar de sua ligação direta, porque a gente pode expressar os pensamentos através da linguagem, mas está dizendo que são coisas totalmente diferentes. Vamos ver por quê.
já que podem ocorrer alterações do pensamento sem alterações da fala e vice-versa. Ai, intenso hoje. Vamos ver aqui, ó. Veremos que o estudo da linguagem tem como objetivo as palavras e do pensamento se refere às ideias. Então a linguagem é palavras e pensamento, ideias. Está distinguindo bem isso aí. E aí, de novo, a questão das alterações quantitativas da linguagem. Vamos ver como é que tem aqui, ó. Então tem afasia e disfasia. Ó, de novo, a negação A. Desculpe. Afasia e disfasia. Então a afasia se refere à perda. E a segunda, a um prejuízo de linguagem. Isso até trouxe nos textos do primeiro ano de faculdade, quando se falou da histeria, que acontece muitos sintomas físicos nas histéricas, por exemplo, ou histérico, enfim, mas é mais comum em mulheres. E um desses sintomas é a afasia, que é a falta da linguagem. A pessoa simplesmente ficava muda. E aqui o termo muda mesmo, porque o pessoal vai estar falando, mas o termo certo é surdo-mudo, ou só surdos, nem é surdo-mudo, só surdos. Porque, claro, a pessoa que é surda, ela não é muda, ela só não sabe verbalizar porque ela nunca ouviu. Então, por isso que é pessoas surdas, deixando bem claro. Só que nesse caso das histéricas, elas realmente ficavam mudas, elas ouviam tudo, mas simplesmente o som não saía da boca, elas ficavam mudas. E aí é a afasia. E as afasias são distúrbios adquiridos da capacidade linguística, na compreensão ou na expressão que ocorre na ausência de déficit auditivo ou fonoaudiólogo, ou fonoaudiológico. Daqui a pouco também acontece de não... Também, aí, claro, na questão dos surdos é considerado afásico também, afasia. Porque daí, por causa da questão auditiva, acaba não falando, não conseguindo falar. Que é diferente de mudo. Então, a afasia é a capacidade de não expressar a linguagem, ou a não capacidade de expressar a linguagem, ou na expressão. Ou fonoaudiológico, que no caso não consegue falar direito, fica com a boca cheia, enfim, boca mole, e aí vai vários tipos aí. De acordo com Júnior, estão relacionadas a lesões no córtex cerebral, causadas principalmente por doenças vasculares, tumores e processos degenerativos como a demência de Alzheimer. Que Alzheimer também é uma demência. Doenças vasculares seria o AVC, por exemplo. Que aí a pessoa também não consegue falar. Então é uma afasia. As afasias podem ser classificadas como motora, expressiva ou de Broca, sensorial, receptiva ou de Wernicke, de condução, global, transcortical e anômica, semântica amnéstica. Aí, pessoal, vou ser sincero, é uma salada de palavras, vou ter que estudar uma por uma, que é muita coisa. Mas ficou... Bom, o importante aqui é que existe classificação de afasias. Então essa é a parte importante. Enfim. Aí tem a agrafia, que caracteriza-se pela incapacidade isolada para escrever. Pode também estar associada às afasias. Então a pessoa não consegue escrever. Então a grafia. E também a de negação, grafia de grafismo, de escrita. Alexia, não é Alexia. Alexia. Perda da habilidade para leitura. Então a alexia não consegue ler. Pode ocorrer isoladamente ou associada às afasias, às agrafias. Então pode estar associada ou não. A prosódia ou hipoprosódia, que hipo é pouco. Diminuição da modulação da fala, que se apresenta como monótona, com poucas modulações, além de com dificuldade em compreender a prosódia da fala das outras pessoas. Acredito que é uma coisa meio falar para dentro. A pessoa não consegue entender a pessoa e ela também acaba não conseguindo entender as outras. Então isso é a prosódia. Já a alexia, capacidade de leitura. Mutismo. Silêncio voluntário ou inibição psíquica para falar. Que aí é aquilo que eu comentei, da afasia. Apesar que os textos trouxeram afasia. Bom, mas são vários tipos de afasia, tá?
Então, deixa eu ver aqui. Vou ler de novo aqui, porque... As afasias podem ser classificadas assim, tá. Tá, daí as classificações da afasia. Tá, então tudo é afasia. Aí o mutismo, que é silêncio voluntário ou inibição psíquica para falar, às vezes após um trauma. Oligolalia, expressão verbal diminuída, mas não abolida. A pessoa até consegue falar algumas palavras, às vezes até um AVC, daqui a pouco tem uma oligolalia. Aí tem a hiperprosódia, hiperprosódia, que é a acentuação da modulação, frequente nas síndromes maníacas, que pode se apresentar com aumento da loquacidade. E tem a logorreia, ou verborrágia, credo, refere-se a um comprometimento da fala, devido ao... Opa! Aumentou aqui. Meu Deus. Ops. Para aí, deixa eu diminuir aqui. Bom, voltou. Terceiro, o comprometimento da fala, devido ao aumento da sua velocidade, sendo difícil interrompê-la. Ela é observada tipicamente nos estados maníacos. A pessoa fala muito rápido. A latência da resposta refere-se ao tempo que o paciente demora para responder às perguntas do examinador. O aumento pode expressar uma inibição psíquica, como na depressão. Já a diminuição pode estar relacionada a uma síndrome maníaca ou ansiedade. Vale citar que em relação ao volume de voz, temos ainda a hiper e a hipofonia. Fone de ouvir, no caso som. Isso as alterações quantitativas. Que é sempre a quantidade, se é mais forte, mais fraca, enfim. Aí tem as alterações qualitativas da linguagem. Isso a gente está falando da linguagem. Olha só, pessoal. Não é pouca coisa, não. A ecolalia consiste na repetição, via fala, da última ou das últimas palavras que o indivíduo ouviu, dirigidas ou não a ele, e é algo totalmente involuntário. Ele repete sempre as últimas palavras que a pessoa fala. Ecolalia. Eco. Ocorre nas síndromes catatônicas, ou no TEA, ou em quadros psicoorgânicos. Na palilalia, a ecolalia é a questão de repetir as últimas palavras. Na palilalia, o paciente repete seu próprio discurso. Então ele sempre está repetindo as coisas. Ele ocorre principalmente nas demências, como na demência de Alzheimer. A estereotipia verbal é a repetição involuntária, inadequada e sem sentido comunicativo de palavras ou frases, que o paciente faz com base no que ouviu. Ocorre na esquizofrenia, no TEA, as demências, no déficit intelectual e em algumas encefalites. Então, por exemplo, a esquizofrenia ele abrange várias coisas. Por isso que eles falaram que uma coisa não dá para dizer que é isolada. A muscitação, que é o murmúrio repetitivo em tom baixo e com pouco movimento labial. Então é muscitação. Os neologismos, uso de palavras novas ou já conhecidas a que o paciente atribui outro significado. Na verdade, neologismo seria que talvez nem conheça. Às vezes acha que aquela palavra tem um significado e não tem. Enfim, mas acho que a ideia é uma coisa recorrente. Porque já aconteceu de eu usar uma palavra que não era. Mas vivendo e aprendendo. Uso de palavras novas ou já conhecidas que aqui o paciente... aqui. E a jargonofasia, ou salada de palavras, ocorre principalmente na esquizofrenia. E o ato de falar sozinho é denominado solilóquio, de solidão, no caso, sozinho, e é sugestivo de alucinação auditiva. Mas pode ocorrer também em pessoas consideradas saudáveis, que eu vou falar sozinho. Às vezes a pessoa está ali falando sozinho, coisa e tal, mas não quer dizer que ela seja esquizofrênica. Por último, a coprolalia é caracterizada pela presença de palavras obscenas de maneira repetitiva e involuntária. Quando se constitui num tique verbal, é uma manifestação típica da síndrome de Tourette, manifestando-se de forma involuntária. Olha só. Então, palavras obscenas de maneira repetitiva e involuntária. O exame da linguagem. A linguagem expressiva é definida como a capacidade de se expressar através da linguagem falada ou escrita, ou de forma não verbal.
Então, a linguagem expressiva e com a capacidade de se expressar através da linguagem falada ou escrita de forma verbal, de forma não verbal. Tá. Essas habilidades são avaliadas de modo informal durante toda a entrevista com o paciente. Todavia, alguns testes podem ser necessários, como os encontrados no mini-exame do estado mental, os quais ajudam a avaliar a capacidade de compreensão, de nomeação e de repetição de um indivíduo, principalmente suspeitas de declínio cognitivo. No caso, até a questão de um déficit mental mesmo. Então, essa é a questão da linguagem. E aí, como falou ali no texto, que linguagem é diferente de pensamento, que linguagem é expressão e pensamento tem a ver com ideias, aí vem o pensamento e suas alterações. Vamos ver o que nos traz aqui o tema 4. O pensar está relacionado à antecipação de acontecimentos, a construção de modelos de realidade e a simulação do seu funcionamento. As atividades fundamentais do pensamento são a elaboração de conceitos, a formação de juízos e o raciocínio. O conceito identifica os atributos ou qualidades mais gerais e essenciais de um objeto ou fenômeno e é expresso por uma palavra. Está relacionado à abstração e à generalização. Então, a questão dos pensamentos é mais abstrata a coisa. Por exemplo, céu e azul são conceitos. Na sequência, o juízo estabelece uma relação entre dois ou mais conceitos. Isso consiste no ato de afirmar ou negar algum atributo ou qualidade a um objeto ou fenômeno. Tomar juízo daquele objeto ou daquela situação. Já o raciocínio é composto por um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. Cria uma lógica ali. Por exemplo, se tu ligou o ventilador, então vai gerar vento. Questão de lógica, raciocínio. Ou se o ventilador está ligado, logo vai gerar vento. Aí tem uma ação aí e um predicado. O pensamento se estrutura por meio de curso, forma e conteúdo. Então, a estrutura do pensamento que está dizendo aqui, ele se forma, tem o curso, forma e conteúdo, que constitui a chamada arquitetura do pensamento. Então, tem seu curso, sua forma e conteúdo. O curso refere-se à velocidade e ao ritmo do pensamento, a quantidade de ideias ao longo do tempo. Então, isso é as coisas que vão surgindo, é o curso dos pensamentos. A forma, por sua vez, está relacionada à relação entre as ideias. Então, o curso é aquelas coisas que vai surgindo. Já a forma está relacionada à relação entre as ideias. A forma é a relação entre as ideias. Primeiro, dando um nó já na cabeça aqui. Tá, então o curso são as ideias, as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Já a forma é a ligação entre essas ideias. E já o conteúdo diz respeito à temática do pensamento, às qualidades ou características das ideias. Então o conteúdo já é uma construção de tudo, já vem pronto. E aí que vem as alterações quantitativas do pensamento. Na aceleração do curso do pensamento, ou taquipsiquismo, ocorre um aumento importante na velocidade do processo associativo envolvido no pensamento. E múltiplas ideias aparecem uma atrás da outra. Vindo muitas ideias, muitas. Como se a cabeça estivesse sempre cheia. Ela ocorre nas síndromes maníacas graves, na intoxicação por estimulantes alucinógenos e em quadros ansiosos graves. A ansiedade está muito alta, começa a vir muitos pensamentos. Justamente a ansiedade é a consequência desses pensamentos que vêm muito. Por outro lado, na lentificação do curso do pensamento, ou bradipsiquismo, veio o taquipsiquismo. Taque é muito. O bradipsiquismo é pouco. O paciente apresenta um pensamento com progressão lenta, uma redução no seu número de ideias, uma inibição do processo associativo, sem comprometimento dos conceitos e juízo. Não vai prejudicar a questão do juízo dele, só ele é mais devagar. Que surge de modo mais moroso. Já está dizendo. Essa alteração é tipicamente observada na depressão grave, ocorrendo também nas demências e no quadro de abuso de determinadas substâncias depressoras do sistema nervoso central. A interceptação do curso ou bloqueio do pensamento é considerada uma alteração
quase que exclusiva da esquizofrenia e incide abruptamente em sem motivo, podendo ou não o curso do pensamento se completar ou se iniciar um outro, não tem um padrão. A vivência do paciente é a que o fluxo do seu pensamento se rompeu. Na questão da pessoa, parece que o troço travou ali, resultando num branco em sua mente. Então a experiência é muitas vezes atribuída pelo paciente a um roubo do seu pensamento. E aí vem as alterações, isso é quantitativa, então, no caso do pensamento, que às vezes pode ter a mais ou a menos. Ou melhor, os pensamentos muito rápido ou muito devagar. E aí tem as alterações qualitativas do pensamento. O que seriam as alterações qualitativas do pensamento? Consiste em alterações qualitativas do pensamento. Ó. Fuga de ideias, variação rápida e incessante de temas, podendo ocorrer um afastamento da ideia central, mas sem confusão mental. A velocidade, um afastamento da ideia central. A velocidade do pensamento está tão aumentada que produz um atropelamento das ideias. Pode se identificar na síndrome maníaca grave e na intoxicação por estimulantes e álcool. Então, às vezes, a pessoa foge ali ou começa a falar outras coisas, enfim. Isso, fuga de ideias. Aí tem a desagregação do pensamento. Pensamento desarticulado, com ideias fragmentadas, incoerentes, difíceis de serem compreendidas ou mesmo irracionais. Manifesta-se na esquizofrenia, no delírio, na demência em estágio avançado e na síndrome maníaca. Aí tem a prolixidade, que é a incapacidade de síntese, raciocínio difícil e sem conclusão do tema. Ele é prolixo, ele não consegue juntar A com B, por exemplo. O paciente detalha uma série de pormenores desnecessários, sendo extenso e cansativo. Alguns autores preferem utilizar os termos circunstancialidade e tangencialidade. Então também ele detalha uma série, vai contando muitos detalhes, em vez de ir direto ao ponto, por exemplo. Prolixidade. Perseveração. Ó. Recorrência excessiva e inadequada de um mesmo tema. Com fixação em uma única ideia e um déficit nas associações de ideias, ocorrendo na demência, no déficit intelectual, no delírio, na epilepsia e na esquizofrenia. Então ele fica sempre falando o mesmo tema ali, sempre falando, repetindo. E aí, ideias obsessivas, o próprio nome já diz, ó, são reconhecidas pelo próprio paciente como absurdas, são repetitivas e persistentes. Veremos com mais detalhes em outra aula. Então, vê como é extenso. Pensamento concreto, ou pensamento empobrecido. Discurso pobre em conceitos abstratos, impossibilitando o uso do campo simbólico, com estrutura rudimentar e dificuldade para se utilizar metáforas. Sua incidência é uma intensa adesão do indivíduo ao nível sensorial imediato das suas vivências, com generalização equivocadas. E além disso, uma inflexibilidade ou dificuldade diante de regras. Ocorre na demência, no déficit intelectual e na esquizofrenia. Bom, a esquizofrenia aqui aparece em praticamente todas. É triste uma pessoa esquizofrênica. O exame do pensamento. A fala do paciente é a única forma de acessar o seu pensamento. Isso quando ele quer passar, claro. Não sendo possível, portanto, avaliar o pensamento de um paciente em estado de mutismo. Se ele não falar, não tem como saber. Isso é o que está dizendo aqui. Para se examinar a forma do pensamento, observamos o paciente falar livremente durante algum tempo, evitando interrompê-lo, e se o seu pensamento se expressa em um discurso lógico ou ilógico, e também a velocidade com a qual o paciente interage. As ideias delirantes ou delírios são alterações do conteúdo do pensamento, e devido à grande importância do tema, o abordaremos mais detalhadamente a seguir. E aí agora vem, ó, o tema 5, nosso último tema, a alteração do conteúdo do pensamento, o delírio. Aí não é o delírio, é o delírio. Os delírios consistem em alterações patológicas do juízo que possuem as seguintes características: irredutibilidade, a pessoa é irredutível naquilo que acredita, irremovibilidade, nada faz ele mudar de ideia, e conteúdo impossível. Então, por meio do juízo crítico da realidade, discernimos o que é real do que é fruto da nossa imaginação, por exemplo. Dependendo do contexto das características do paciente, a intensidade do delírio pode flutuar e o paciente pode até mesmo ter dúvidas.
ou questionar a sua veracidade. Os delírios que classificamos como bizarros são geralmente impossíveis. Por exemplo, o paciente ter a sensação de que um extraterrestre implantou um chip dentro da sua cabeça. Já os delírios não bizarros envolvem temas plausíveis, porém improváveis de acontecerem, como o paciente achar que está sendo perseguido por um carro preto que para todo dia na frente de sua casa. Que pode acontecer, mas não está acontecendo, a princípio. Então tem toda essa questão aí. A vivência do delírio é muito particular a cada indivíduo e difere das crenças culturalmente compartilhadas, como os dogmas religiosos, por exemplo. Pessoal? Porque, por exemplo, é que nem a pessoa que se diz sensitiva, ou que enxerga espíritos. Daqui a pouco, não. Então é muito particular a questão. Claro que tudo tem questão de crenças religiosas, dogmas. Então isso também é levado em conta. Além disso, é de certa forma autorreferente, pois o conteúdo do pensamento está em maior ou menor grau relacionado ao paciente, se transforma no eixo em torno do qual passa a girar a vida do indivíduo. Em função de sua convicção irredutível, o paciente delirante não sente a necessidade de comprovar objetivamente a veracidade de seu pensamento e seu juízo crítico, nem de convencer os outros de que está certo, e não se preocupa com isso. Porque ele está convicto. Ele é irredutível àquilo. O delírio primário costuma ser incompreensível, por ser algo novo, duradouro e irreversível, sem nenhuma raiz anterior. Então o delírio primário é aquela coisa que acontece do nada, acredito eu, algo novo, que não tem nenhuma raiz anterior, tipo, simplesmente acontece. É um dos sintomas cardinais da esquizofrenia, mas também encontrado em outros transtornos do espectro psicótico. A percepção delirante, só lembrando que esse espectro psicótico tem a esquizofrenia, tem a paranoia, então tem outras questões aí dentro da psicopatia. A percepção delirante consiste na atribuição de um significado novo ou na percepção anormal de objeto real e ocorre simultaneamente ao ato perceptivo. As coisas já vão acontecendo na hora. Já a ideia deliróide ou delírio secundário, então tem a delírio primário, que é quando acontece do nada. Já a ideia deliróide ou delírio secundário, uma ideia semelhante ao delírio, em relação ao juízo da realidade alterado, porém é mais compreensível ao interlocutor, parece que faz mais sentido, pelo menos, que é o secundário, já que se origina de outras manifestações emocionais, como alterações do humor, da percepção e da consciência, que a gente já viu anteriormente, e seriam mais supostamente corrigíveis do que as ideias delirantes, no caso a primária. Aí é que o texto traz alguns exemplos. Na depressão, o humor deprimido é o evento primário, por ser incompreensível. Daí podem surgir os conteúdos das ideias deliroides depressivas, como as ideias de culpa, na mania, as ideias de grandeza decorrentes de um humor eufórico, e por fim a ideia sobrevalorada. Então o nome já diz tudo, mas vamos ver. Uma ideia distorcida, afetada por uma superestimação afetiva. Então aumenta muito a questão ali do afeto, que influencia o julgamento da realidade pelo paciente, tornando-o pouco racional. A convicção é muito menor do que no delírio, é mais influenciável, podendo a ideia sobrevalorada ocorrer inclusive em pessoas consideradas saudáveis. Incide, por exemplo, na hipocondria, no transtorno dismórfico corporal, na anorexia nervosa. Que aí acontece a questão que é o extremo, no caso, sobrevalorada. Nem a pessoa que é anorexia, ela sempre se acha acima do peso. Então aí por isso que acaba não comendo, enfim, emagrecendo demais. E é isso, pessoal. Então aqui não teve a questão prática, o texto foi tão longo, até aí a faculdade aqui na aula 3 não trouxe a prática, porque geralmente é dividido em 5 temas cada aula, né? Dividido em 5 temas e mais uma questão prática. E aqui já está finalizando, então já tem, daremos continuidade aos estudos das funções psíquicas na próxima aula.
E até aqui é notável ter em mente noções de neuroanatomia e de neurofisiologia que você já estudou em aulas anteriores. Então já dá uma dica aí de como deve ser. Ufa! Olha, foi texto. Tem que dar uma boa revisada, olhar de novo, rever os conceitos, pesquisar os conceitos. Mas espero que você tenha aproveitado muito. E até a nossa próxima aula, que daí será a aula 4, de fato. Então, pessoal, até mais.